Capítulo 7. Planejamento. Organizado, a cristalização do desejo em ação. O sexto passo, rumo às riquezas. Você aprendeu que tudo o que o ser humano cria ou adquire começa na forma de um desejo. Esse desejo inicia sua jornada do abstrato para o concreto no laboratório da imaginação, onde são criados e organizados planos para sua realização. No capítulo 2, foi instruído a tomar 6 passos práticos e definidos como o primeiro movimento na transformação do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos práticos e definidos pelos quais essa transformação pode ser realizada. Agora você será instruído a construir planos que sejam práticos. Diretrizes para o planejamento A. Ali-se a um grupo de tantas pessoas quantas forem necessárias para a criação e execução de seus planos para a acumulação de dinheiro, utilizando o princípio do Mastermind, que será descrito em um capítulo posterior. Seguir esta instrução é absolutamente essencial. Não a negligencie. Antes de formar sua aliança Mastermind, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros de seu grupo em troca de sua cooperação. Ninguém trabalhará indefinidamente sem algum tipo de compensação. Nenhuma pessoa inteligente pedirá ou esperará que outra trabalhe sem recompensa adequada, embora essa recompensa nem sempre precise ser financeira. C. Organize encontros com os membros de seu grupo Mastermind pelo menos 2 vezes por semana, e com maior frequência, se possível, até que vocês tenham aperfeiçoado conjuntamente os planos necessários para uma acumulação de dinheiro. D. Mantenha perfeita harmonia entre você e todos os membros do grupo Mastermind. Se falhar nesta instrução, pode esperar fracasso. O princípio do Mastermind não pode funcionar onde não houver harmonia perfeita. Fatos a considerar 1. Você está envolvido em um empreendimento de grande importância para você. Para garantir o sucesso, deve ter planos infalíveis. 2. Você precisa da vantagem da experiência, educação, habilidade inata e imaginação de outras mentes. Nenhuma pessoa possui, sozinha, experiência, educação e conhecimentos suficientes para acumular uma grande fortuna sem a cooperação de outros. Todos os planos que você adotar em sua busca por riqueza devem ser a criação conjunta sua e dos membros de seu grupo Mastermind. Persistência e replanejamento. Se o primeiro plano que você adotar não funcionar, substitua-o por um novo. E, se necessário, continue criando novos planos até encontrar um que funcione. Aqui está o ponto onde a maioria das pessoas falha. Falta de persistência em criar novos planos para substituir os que falham. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. Essas falhas foram derrotas temporárias, não fracassos permanentes. Derrota temporária significa apenas que há algo errado em seu plano atual. Henry Ford acumulou uma fortuna não por possuir uma mente superior, mas porque adotou e seguiu um plano sólido. Por outro lado, milhões vivem na pobreza por falta de um plano sólido para acumular riqueza. Atributos de liderança. Para liderar com sucesso, considere os seguintes atributos. 1. Coragem inabalável baseada no autoconhecimento e na compreensão do próprio trabalho. 2. Autocontrole, pois quem não controla a si mesmo não pode controlar outros. Terceira, justiça e senso de equidade. Quarta, decisão definida, pois a indecisão demonstra insegurança. Quinto, planos definidos, evitando improvisações. Sexto, hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Sétima, personalidade agradável para ganhar o respeito dos seguidores. Oitava, compreensão e empatia com os seguidores e suas dificuldades. Nono, domínio dos detalhes relacionados à posição de liderança. 10º, assumir responsabilidade total pelos erros dos subordinados. 11. Cooperação, promovendo o esforço coletivo. Liderança pode ser exercida de 2 formas. 1. Com consentimento e simpatia dos seguidores. Esta é a mais eficaz. Segunda, por força, sem o consentimento dos seguidores. Essa forma é insustentável a longo prazo. História e negócios mostram que o novo modelo de liderança exige cooperação.
Aqueles que não se adaptarem a essa mudança serão relegados ao papel de seguidores. Não há outra saída para eles. O relacionamento entre empregador e empregado, ou entre líder e seguidor, no futuro será baseado em cooperação mútua, fundamentada em uma divisão equitativa dos lucros do negócio. No futuro, o relacionamento entre empregador e empregado será mais semelhante a uma parceria do que foi no passado. Napoleão, Kaiser Wilhelm da Alemanha, o czar da Rússia e o rei da Espanha foram exemplos de liderança pela força. Suas lideranças desapareceram sem grandes dificuldades. Poderíamos apontar protótipos desses antigos líderes entre os líderes empresariais, financeiros e trabalhistas da América, que foram destronados ou estão prestes a cair. A liderança pelo consentimento dos seguidores é a única que pode perdurar. Os homens podem seguir lideranças forçadas temporariamente, mas não o farão de bom grado. O novo tipo de liderança incluirá os 11 fatores de liderança descritos neste capítulo, bem como outros fatores. O homem que basear sua liderança nesses princípios encontrará abundantes oportunidades para liderar em qualquer área da vida. A depressão foi prolongada, em grande parte, pela falta de liderança desse novo tipo. Ao final da depressão, a demanda por líderes competentes para aplicar os novos métodos de liderança superou amplamente a oferta. Alguns dos líderes do tipo antigo irão se reformar e se adaptar ao novo modelo de liderança, mas, em geral, o mundo terá que procurar novas bases para sua liderança. Essa necessidade pode ser sua oportunidade. As 10 principais causas de fracasso na liderança. Chegamos agora às principais falhas dos líderes que fracassam, pois é tão essencial saber o que não fazer quanto saber o que fazer. 1. Incapacidade de organizar detalhes. Liderança eficiente exige habilidade para organizar e dominar os detalhes. Nenhum líder genuíno está ocupado demais para fazer o que é necessário. Segunda, falta de disposição para prestar serviços humildes. Grandes líderes estão dispostos a realizar qualquer tipo de trabalho que pediriam a outros. Expectativa de pagamento pelo que sabem, em vez do que fazem com seu conhecimento. O mundo não paga pelo que você sabe, mas pelo que você faz ou induz outros a fazerem. Quarto, medo de competição dos subordinados. Líderes eficazes treinam substitutos e delegam tarefas. Somente assim podem multiplicar sua eficiência. Quinta, falta de imaginação. Sem imaginação, o líder não consegue lidar com emergências ou criar planos eficazes. 6. Egoísmo. Líderes egoístas que reivindicam o mérito do trabalho dos outros geram ressentimento. Sétima, intemperança. Seguidores não respeitam líderes intemperantes, e isso reduz sua vitalidade e capacidade. Oitava, deslealdade. A deslealdade destrói a confiança e a capacidade de liderar. Nona, ênfase na autoridade da liderança. Líderes eficazes inspiram confiança pelo exemplo, não pelo medo. 10º, ênfase no título. Líderes competentes não precisam de títulos para obter respeito. Suas ações falam mais alto. Áreas férteis para novos tipos de liderança. Antes de encerrar, destacamos alguns campos onde há uma necessidade urgente de novos líderes. 1. Política. Há uma demanda urgente por líderes políticos que atendam aos interesses públicos e não aos próprios. Segundo, bancos. O setor bancário está em reforma devido à perda de confiança do público. Terceira, indústria. O líder industrial do futuro deve pensar em termos de pessoas, não apenas de dividendos. Quarta, religião. Líderes religiosos precisarão se concentrar mais nas necessidades temporais e econômicas dos seguidores. Quinta, profissões, direito, medicina, educação. Especialmente na educação, é necessário ensinar como aplicar o conhecimento recebido. 6. Jornalismo. Os jornais do futuro devem ser imparciais e deixar de ser veículos de propaganda ou escândalo. Esses campos representam grandes oportunidades para quem adotar o novo modelo de liderança, que responde às mudanças rápidas no mundo. Adquirir nesta área será impressionante, pois indicará que você tem imaginação e um real interesse pela posição que busca. Lembre-se de que não é o advogado que mais conhece a lei que vence, mas sim aquele que melhor prepara seu caso.
Se o seu caso estiver devidamente preparado e apresentado, sua vitória já estará mais da metade garantida desde o início. Não tenha medo de fazer um resumo muito longo. Os empregadores estão tão interessados em contratar candidatos bem qualificados quanto você em conseguir um emprego. Na verdade, o sucesso da maioria dos funcionários bem-sucedidos se deve, em grande parte, à sua capacidade de selecionar subordinados bem qualificados. Eles querem todas as informações disponíveis. Lembre-se de outra coisa. A organização e o cuidado na preparação do seu resumo indicarão que você é uma pessoa minuciosa. Já preparei resumos para clientes que eram tão marcantes e fora do comum que resultaram na contratação do candidato sem sequer uma entrevista pessoal. Quando seu resumo estiver concluído, mande encaderná-lo de forma impecável por um encadernador experiente e peça a um artista ou impressor que o intitule com algo como Resumo das qualificações de Robert K. Smith para o cargo de secretário particular do presidente da Banco Company Incorporated. Alterar os nomes toda vez que o resumo for apresentado é um toque pessoal que certamente chamará a atenção. Certifique-se de que seu resumo esteja digitado ou mimeografado com cuidado no melhor papel que você puder obter, encadernado com uma capa robusta e adaptado ao nome da empresa onde será apresentado. Sua foto deve ser colada em uma das páginas. Siga essas instruções à risca, melhorando onde sua imaginação sugerir. Bons vendedores se preparam com cuidado, entendendo que as primeiras impressões são duradouras. Seu resumo é seu vendedor. Vista-o com a melhor apresentação para que se destaque. Se a posição que você busca vale a pena persegui-la com cuidado. Além disso, se você se apresentar de forma que impressione o empregador com sua individualidade, provavelmente receberá um salário inicial maior do que se tivesse seguido métodos convencionais de candidatura. Se você procurar emprego por meio de uma agência de publicidade ou de emprego, peça ao agente para usar cópias do seu resumo, pois isso ajudará a criar uma preferência por você, tanto para os agentes quanto para os empregadores. Como conseguir exatamente a posição que você deseja? Todos gostam de trabalhar naquilo em que são melhores. Um artista ama trabalhar com tintas. Um artesão, com as mãos. Um escritor ama escrever. Aqueles com talentos menos definidos também têm preferências por certos campos de negócios e indústria. Primeiro, decida exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o trabalho não existir, talvez você possa criá-lo. Segundo, escolha a empresa ou pessoa para quem deseja trabalhar. Terceiro, estude seu futuro empregador em termos de políticas, pessoal e oportunidades de crescimento. Quarto, analise a si mesmo, seus talentos e capacidades e planeje o que pode oferecer. Quinto, esqueça a ideia de um emprego. Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, com um plano em mente, procure um redator experiente para colocá-lo no papel de forma clara e detalhada. Sétimo, apresente o plano à pessoa certa e ela fará o resto. Empresas sempre procuram pessoas que possam agregar valor, seja em ideias, serviços ou conexões. Este método pode levar dias ou semanas, mas a diferença no salário, no avanço e no reconhecimento economizará anos de trabalho árduo com baixa remuneração. As relações entre empregadores e empregados têm evoluído para algo mais próximo de parcerias, com ambos focados em servir o público de maneira eficiente. O futuro do mercado de serviços pessoais dependerá de qualidade, quantidade e espírito de cooperação. Se precisar de algo ajustado na tradução ou quiser algo mais específico, é só dizer: sucesso no marketing de serviços pessoais. Ele enfatizou repetidamente a necessidade de uma conduta harmoniosa. Ressaltou o fato de que não reteria nenhum homem, por maior que fosse a quantidade ou eficiência do trabalho dele, a menos que trabalhasse em um espírito de harmonia. O Sr. Carnegie insistiu na importância de os homens serem agradáveis. Para provar que dava grande valor a essa qualidade, ele permitiu que muitos homens que se alinhavam com seus padrões se tornassem muito ricos. Aqueles que não se alinhavam tinham que dar lugar a outros. A importância de uma personalidade agradável foi enfatizada,
pois é um fator que permite a prestação de serviços no espírito adequado. Se alguém possui uma personalidade que agrada e presta serviço de forma harmoniosa, esses ativos frequentemente compensam deficiências, tanto na qualidade quanto na quantidade do serviço prestado. No entanto, nada pode substituir com sucesso a conduta agradável. O valor de mercado dos seus serviços. A pessoa cuja renda deriva exclusivamente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante do que aquele que vende mercadorias. E pode-se acrescentar que tal pessoa está sujeita exatamente às mesmas regras de conduta que o comerciante que vende mercadorias. Isso foi enfatizado porque a maioria das pessoas que vive da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar isenta das regras de conduta e das responsabilidades atribuídas àqueles que estão envolvidos no comércio de mercadorias. O novo modo de marketing de serviços praticamente forçou tanto empregadores quanto empregados a formarem parcerias nas quais ambos levam em consideração os direitos do terceiro, o público que servem. O tempo do go-getter passou. Ele foi substituído pelo go-giver. Os métodos de alta pressão nos negócios finalmente explodiram. Nunca será necessário voltar atrás, pois no futuro, os negócios serão conduzidos por métodos que não exigirão pressão. O valor real do capital de seus cérebros pode ser determinado pela quantidade de renda que você pode produzir ao comercializar seus serviços. Uma estimativa justa do valor de mercado de seus serviços pode ser feita multiplicando sua renda anual por 16,2, já que é razoável estimar que sua renda anual represente 6% do seu valor de mercado. O dinheiro aluga por 6% ao ano, e o dinheiro vale tanto quanto os cérebros. Muitas vezes é até menos valioso. Cérebro competente, se efetivamente comercializado, representa uma forma de capital muito mais desejável do que o necessário para conduzir um negócio de mercadorias. Porque o cérebro é uma forma de capital que não pode ser depreciada permanentemente por crises econômicas, nem pode ser roubada ou desperdiçada. Além disso, o dinheiro necessário para a condução de negócios é tão inútil quanto uma duna de areia, até que seja combinado com cérebros eficientes. As 30 principais causas de falha. Quantas dessas causas estão impedindo seu sucesso? A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam com sinceridade e falham. A tragédia está na esmagadora maioria das pessoas que falham, em comparação com as poucas que têm sucesso. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais foram classificados como fracassados. Há algo radicalmente errado com uma civilização e um sistema educacional que permitem que 98% das pessoas vivam suas vidas como fracassadas. Mas ele não escreveu este livro com o propósito de imortalizar os direitos e erros do mundo, o que exigiria um livro 100 vezes maior do que este. Minha análise provou que há 30 causas principais de falha e 13 princípios pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo, será apresentada uma descrição das 30 causas principais de falha. Ao revisar a lista, faça um autoexame para descobrir quantas dessas causas de falha estão entre você e o sucesso. Primeiros antecedentes hereditários desfavoráveis. Há pouco ou nada que possa ser feito para pessoas que nascem com deficiência no poder cerebral. Esta filosofia oferece apenas um método para superar essa fraqueza, por meio da ajuda do Mastermind, Mente Mestra. Observe, no entanto, que esta é a única das 30 causas de falha que não pode ser facilmente corrigida por um indivíduo. Segunda falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para uma pessoa que não tem um propósito central ou uma meta definida a alcançar. 98 de cada 100 pessoas que analisei não tinham esse objetivo. Terceira, falta de ambição para algo acima da mediocridade. Não oferecemos esperança para a pessoa tão indiferente que não quer progredir na vida e não está disposta a pagar o preço. Quarta, educação insuficiente. Esse é um obstáculo que pode ser superado com relativa facilidade. A experiência mostrou que as pessoas mais bem educadas são frequentemente aquelas conhecidas como autodidatas. Não é necessário um diploma universitário para ser considerado uma pessoa educada. Quinta, falta de autodisciplina.
Disciplina vem do autocontrole. Isso significa que você deve controlar todas as qualidades negativas antes de controlar as condições. Você deve dominar a si mesmo, caso contrário, será conquistado por si mesmo. 6. Má saúde. Nenhuma pessoa pode alcançar sucesso extraordinário sem boa saúde. Muitos dos fatores que causam má saúde estão sob domínio e controle. 7. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Como a árvore se inclina, assim ela cresce. A maioria das pessoas com tendências criminosas as adquire devido a um ambiente ruim e maus companheiros durante a infância. 8. Procrastinação. Essa é uma das causas mais comuns de falha. O velho procrastinador está sempre à espreita, esperando a oportunidade de estragar suas chances de sucesso. Não espere o momento certo. Ele nunca virá. 9. Falta de persistência. A maioria de nós começa bem, mas é um péssimo finalizador. As pessoas tendem a desistir diante dos primeiros sinais de derrota. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para quem repele as pessoas com uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder, e o poder é alcançado por meio de esforços cooperativos. E assim por diante até o número 30. Com ele foi exibido por um jovem que se inscreveu para o gerente de um negócio bem conhecido para uma posição. Ele fez uma boa impressão até que o gerente perguntou qual salário ele esperava. Ele respondeu que não tinha nenhum valor fixo em mente, a falta de um objetivo claro. O gerente então disse: "Nós pagaremos tudo o que você vale depois que o testarmos por uma semana." "Eu não aceitarei", respondeu o candidato, "porque estou recebendo mais do que isso onde estou agora empregado." Antes de começar a negociar uma reajuste de seu salário em sua posição atual, ou procurar emprego em outro lugar, certifique-se de que você vale mais do que recebe agora. É uma coisa querer dinheiro. Todo mundo quer mais, mas é algo completamente diferente ser mais valioso. Muitas pessoas confundem seus desejos com aquilo que realmente merecem. Suas necessidades financeiras ou desejos não têm absolutamente nada a ver com seu valor. Seu valor é estabelecido inteiramente pela sua capacidade de prestar um serviço útil ou pela sua capacidade de induzir outros a prestar tal serviço. Faça um inventário de si mesmo. 28 perguntas que você deve responder. A autoanálise anual é tão essencial na comercialização eficaz de serviços pessoais quanto o inventário anual no comércio. Além disso, a análise anual deve revelar uma diminuição de defeitos e um aumento de virtudes. Você avança, fica parado ou retrocede na vida? Seu objetivo deve ser, claro, avançar. A autoanálise anual revelará se houve progresso e, em caso afirmativo, quanto foi feito. Também revelará qualquer passo atrás que você tenha dado. A comercialização eficaz dos serviços pessoais exige que você avance, mesmo que o progresso seja lento. Sua autoanálise anual deve ser feita no final de cada ano, para que você possa incluir em suas resoluções de ano novo quaisquer melhorias que a análise indique que devem ser feitas. Faça esse inventário perguntando a si mesmo as seguintes questões e verificando suas respostas com a ajuda de alguém que não permita que você se engane quanto à precisão delas. Questionário de autoanálise para inventário pessoal. 1. Alcancei o objetivo que estabeleci como meu objetivo para este ano. Você deve trabalhar com um objetivo anual definido a ser alcançado como parte de seu grande objetivo de vida. Prestei o melhor serviço possível do qual sou capaz ou poderia ter melhorado alguma parte desse serviço. Terceiro, prestei serviço na maior quantidade possível do qual sou capaz. Quarto, o espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo em todos os momentos. 5. Permiti que o hábito de procrastinação diminuísse minha eficiência, e em caso afirmativo, em que medida? 6. Melhorei minha personalidade e, em caso afirmativo, de que forma? 7. Fui persistente em seguir meus planos até a conclusão? 8. Tomei decisões prontamente em todas as ocasiões? 9. Permiti que algum dos 6 medos básicos diminuísse minha eficiência? 10. Fui excessivamente cauteloso ou pouco cauteloso?
Com ele foi exibido por um jovem que se inscreveu para o gerente de um negócio bem conhecido para uma posição. Ele fez uma boa impressão, até que o gerente perguntou qual salário ele esperava. Ele respondeu que não tinha nenhum valor fixo em mente, a falta de um objetivo claro. O gerente então disse: "Nós pagaremos tudo o que você vale depois que o testarmos por uma semana." "Eu não aceitarei", respondeu o candidato, "porque estou recebendo mais do que isso onde estou agora empregado." Antes de começar a negociar uma reajuste de seu salário em sua posição atual ou procurar emprego em outro lugar, certifique-se de que você vale mais do que recebe agora. É uma coisa querer dinheiro. Todo mundo quer mais, mas é algo completamente diferente ser mais valioso. Muitas pessoas confundem seus desejos com aquilo que realmente merecem. Suas necessidades financeiras ou desejos não têm absolutamente nada a ver com seu valor. Seu valor é estabelecido inteiramente pela sua capacidade de prestar um serviço útil ou pela sua capacidade de induzir outros a prestar tal serviço. Faça um inventário de si mesmo. 28 perguntas que você deve responder. A autoanálise anual é tão essencial na comercialização eficaz de serviços pessoais quanto o inventário anual no comércio. Além disso, a análise anual deve revelar uma diminuição de defeitos e um aumento de virtudes. Você avança, fica parado ou retrocede na vida? Seu objetivo deve ser, claro, avançar. A autoanálise anual revelará se houve progresso e, em caso afirmativo, quanto foi feito. Também revelará qualquer passo atrás que você tenha dado. A comercialização eficaz dos serviços pessoais exige que você avance, mesmo que o progresso seja lento. Sua autoanálise anual deve ser feita no final de cada ano, para que você possa incluir em suas resoluções de ano novo quaisquer melhorias que a análise indique que devem ser feitas. Faça esse inventário perguntando a si mesmo as seguintes questões e verificando suas respostas com a ajuda de alguém que não permita que você se engane quanto à precisão delas. Questionário de autoanálise para inventário pessoal. 1. Alcancei o objetivo que estabeleci como meu objetivo para este ano? Você deve trabalhar com um objetivo anual definido a ser alcançado como parte de seu grande objetivo de vida. Prestei o melhor serviço possível do qual sou capaz, ou poderia ter melhorado alguma parte desse serviço? Terceiro, prestei serviço na maior quantidade possível do qual sou capaz? Quarto, o espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo em todos os momentos? 5. Permiti que o hábito de procrastinação diminuísse minha eficiência e, em caso afirmativo, em que medida? 6. Melhorei minha personalidade e, em caso afirmativo, de que forma? 7. Fui persistente em seguir meus planos até a conclusão? Oitavo. Tomei decisões prontamente em todas as ocasiões? 9. Permiti que algum dos 6 medos básicos diminuísse minha eficiência? 10º. Fui excessivamente cauteloso ou pouco cauteloso? 11. Meu relacionamento com meus colegas de trabalho foi agradável ou desagradável? Se foi desagradável, a culpa foi parcialmente minha? 12º. Dissipei alguma da minha energia por falta de concentração de esforço? 3. Fui mente aberta e tolerante em relação a todos os assuntos? 14. De que forma melhorei minha capacidade de prestar serviços? 15. Fui temperante em algum dos meus hábitos? 16. Expressei de forma aberta ou secreta alguma forma de egoísmo? 17º. Minha conduta em relação aos meus associados foi tal que os induziu a me respeitar? 18. Minhas opiniões e decisões foram baseadas em suposições ou em análise e pensamento precisos? 19. Segui o hábito de planejar meu tempo, meus gastos e minha receita, e fui conservador nesses orçamentos? 20. Quanto tempo dediquei a esforços improdutivos que poderia ter usado de forma mais vantajosa? 21. Como posso replanejar meu tempo e mudar meus hábitos para ser mais eficiente no próximo ano? 22. Fui culpado de algum comportamento que não foi aprovado pela minha consciência? 23. De que forma prestei mais e melhor serviço do que fui pago para prestar? 24. Fui injusto com alguém e, em caso afirmativo, de que forma?
25. Se eu fosse o comprador dos meus próprios serviços neste ano, ficaria satisfeito com minha compra? 26. Estou na vocação certa e, em caso negativo, por que não? 27. O comprador do meu serviço ficou satisfeito com o serviço que prestei e, em caso negativo, por que não? 28. Qual é minha classificação atual nos princípios fundamentais do sucesso? Faça essa classificação de forma justa e franca e tenha-a verificada por alguém que tenha coragem suficiente para fazê-lo com precisão. Após ler e assimilar as informações transmitidas neste capítulo, você está agora pronto para criar um plano prático para comercializar seus serviços pessoais. Neste capítulo, será encontrada uma descrição adequada de todos os princípios essenciais para planejar a venda de serviços pessoais, incluindo os principais atributos de liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, uma descrição dos campos de oportunidades para a liderança, as principais causas de fracasso em todos os campos da vida e as importantes questões que devem ser usadas na autoanálise. Esta extensa e detalhada apresentação de informações precisas foi incluída porque será necessária para todos que devem começar a acumular riquezas comercializando serviços pessoais. Aqueles que perderam suas fortunas e aqueles que estão apenas começando a ganhar dinheiro não têm nada além de serviços pessoais a oferecer em troca de riquezas. Portanto, é essencial que tenham disponível a informação prática necessária para comercializar seus serviços da melhor maneira possível. A informação contida neste capítulo será de grande valor para todos que aspiram a alcançar liderança em qualquer campo. Será particularmente útil para aqueles que buscam comercializar seus serviços como executivos de negócios ou industriais. A assimilação completa e compreensão das informações aqui transmitidas será útil na comercialização dos próprios serviços e também ajudará a se tornar mais analítico e capaz de julgar as pessoas. A informação será preciosa para diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros executivos encarregados da seleção de funcionários e da manutenção de organizações eficientes. Se você duvida dessa afirmação, teste sua veracidade respondendo e escrevendo as 28 perguntas de autoanálise, que podem ser tanto interessantes quanto lucrativas, mesmo que você não duvide da veracidade da afirmação. Onde e como alguém pode encontrar oportunidades para acumular riquezas? Agora que analisamos os princípios pelos quais as riquezas podem ser acumuladas, naturalmente perguntamos onde alguém pode encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios. Vamos começar fazendo um inventário e ver o que os Estados Unidos da América oferecem à pessoa que busca riquezas, grandes ou pequenas. Para começar, lembremos que todos nós vivemos em um país onde todo cidadão que respeita a lei desfruta de liberdade de pensamento e de ação incomparáveis em qualquer outro lugar do mundo. A maioria de nós nunca fez um inventário das vantagens dessa liberdade. Nunca comparamos nossa liberdade ilimitada com a liberdade restrita em outros países. Aqui temos liberdade de pensamento, liberdade de escolha e de aproveitamento da educação, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de escolher um negócio, profissão ou ocupação, liberdade de acumular e possuir, sem moléstias, toda a propriedade que pudermos acumular, liberdade para escolher nosso local de residência, liberdade no casamento, liberdade através de igualdade de oportunidades para todas as raças, liberdade de viajar de um estado para outro, liberdade na escolha de alimentos e liberdade para almejar qualquer estação na vida para a qual nos prepararmos, até mesmo para a presidência dos Estados Unidos. Temos outras formas de liberdade, mas esta lista dará uma visão geral das mais importantes, que constituem oportunidade de ordem mais elevada. Essa vantagem de liberdade é ainda mais evidente porque os Estados Unidos são o único país que garante a todo cidadão, seja nativo ou naturalizado, uma lista tão ampla e variada de liberdades. Em seguida, vamos enumerar algumas das bênçãos que nossa liberdade disseminada colocou em nossas mãos. Tomemos, por exemplo, a família média americana, ou seja, a família de renda média, e resumamos os benefícios disponíveis para cada membro da família nesta terra de oportunidades e abundância.
A comida, logo após a liberdade de pensamento, de fato, vem a comida, vestuário e abrigo. As três necessidades básicas da vida. Graças à nossa liberdade universal, a família média americana tem disponível, em sua porta, a melhor seleção de alimentos que pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo e a preços dentro de sua faixa financeira. B. O abrigo. E C. O vestuário. Somente as três necessidades básicas de comida, vestuário e abrigo foram mencionadas. O cidadão médio americano tem outras vantagens e privilégios disponíveis em troca de um esforço modesto, não superior a 8 horas de trabalho por dia. Entre essas vantagens está o privilégio de transporte automotivo, com o qual se pode ir e vir à vontade, a um custo muito baixo. Ele pode colocar seu dinheiro excedente em um banco, com a garantia de que seu governo o protegerá e o reembolsará se o banco falir. Se um cidadão americano quiser viajar de um estado para outro, não precisa de passaporte nem da permissão de ninguém. Ele pode ir e voltar quando desejar. Além disso, pode viajar de trem, automóvel particular, ônibus, avião ou navio, conforme seu bolso permite. Na Alemanha, Rússia, Itália e na maioria dos outros países europeus e orientais, as pessoas não podem viajar com tanta liberdade e a tão baixo custo. Ele chega a centenas de milhões de dólares, sem mencionar os exércitos de empregados treinados necessários para operar os navios e trens. Mas o transporte é apenas uma parte das exigências da civilização moderna na América capitalista. Antes de haver algo para transportar, algo precisa estar crescendo da terra ou ser fabricado e preparado para o mercado. Isso exige mais milhões de dólares para equipamentos, máquinas, embalagens, marketing e para os salários dos milhões de homens e mulheres. Navios a vapor e ferrovias não surgem automaticamente da terra. Eles surgem em resposta ao chamado da civilização, através do trabalho, engenhosidade e capacidade de organização dos homens, que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. Esses homens são conhecidos como capitalistas. Eles são motivados pelo desejo de construir, criar, alcançar, prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riquezas. E porque prestam serviços sem os quais não haveria civilização, colocam-se no caminho de grandes riquezas. Para manter o registro simples e compreensível, adicionarei que esses capitalistas são os mesmos homens de quem a maioria de nós ouviu falar nas falas de oradores em palanques. Eles são os mesmos homens aos quais radicais, mafiosos, políticos desonestos e líderes sindicais corruptos se referem como os interesses predatórios ou Wall Street. Não estou tentando apresentar um argumento a favor ou contra qualquer grupo de homens ou qualquer sistema econômico. Não estou tentando condenar a negociação coletiva quando me refiro a líderes sindicais corruptos. Nem tenho a intenção de dar uma ficha limpa a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O objetivo deste livro, um objetivo ao qual me dediquei fielmente por mais de um quarto de século, é apresentar a todos que desejam o conhecimento a filosofia mais confiável através da qual indivíduos podem acumular riquezas em qualquer quantidade que desejarem. Aqui, analisei as vantagens econômicas do sistema capitalista com o duplo propósito de mostrar, primeiro, que todos os que buscam riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que controla todas as abordagens para fortunas grandes ou pequenas. E segundo, para apresentar o lado da imagem oposto ao que está sendo mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente obscurecem as questões que levantam, referindo-se ao capital organizado como se fosse algo venenoso. Este é um país capitalista. Foi desenvolvido através do uso de capital, e nós, que reivindicamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade, nós que buscamos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem as riquezas nem a oportunidade estariam disponíveis para nós se o capital organizado não tivesse proporcionado esses benefícios. Por mais de 20 anos foi um passatempo popular e crescente para radicais, políticos egoístas, mafiosos, líderes sindicais desonestos e, por vezes, líderes religiosos, atacar Wall Street, os trocadores de dinheiro e grandes empresas. A prática se tornou tão geral que testemunhamos, durante a depressão econômica,
O inacreditável cenário de altos funcionários do governo se alinhando com os principais políticos e líderes sindicais com o propósito declarado de sufocar o sistema que fez a América Industrial o país mais rico da Terra. O alinhamento foi tão geral e bem organizado que prolongou a pior depressão que a América já conheceu. Custou milhões de empregos a homens e mulheres, porque esses empregos eram inseparavelmente parte do sistema industrial e capitalista que formava a espinha dorsal da nação. Durante essa aliança em comum entre oficiais do governo e indivíduos egoístas que tentavam lucrar ao declarar temporada aberta contra o sistema americano de indústria, um certo tipo de líder sindical se uniu aos políticos e ofereceu entregar votos em troca de legislação projetada para permitir que os homens retirassem riquezas da indústria por força organizada de números, em vez do método melhor de dar um trabalho justo por um pagamento justo. Milhões de homens e mulheres em todo o país ainda estão envolvidos nesse passatempo popular de tentar obter sem dar. Alguns se alinham com sindicatos, onde exigem menos horas e mais pagamento. Outros nem se dão ao trabalho de trabalhar, exigem ajuda governamental e a estão recebendo. A ideia deles sobre seus direitos à liberdade foi demonstrada na cidade de Nova York, onde uma reclamação violenta foi registrada com um chefe dos Correios por um grupo de beneficiários de assistência, porque os carteiros os acordavam às 7h30 para entregar os cheques de ajuda do governo. Eles exigiram que a entrega fosse feita até às 10 horas. Se você é um daqueles que acredita que as riquezas podem ser acumuladas pela simples ação de homens que se organizam em grupos e exigem mais pagamento por menos serviço, ou se você é um daqueles que exige ajuda governamental sem ser perturbado de manhã cedo quando o dinheiro é entregue a você, ou se você é um daqueles que acredita em trocar seus votos por políticos em troca da aprovação de leis que permitem saquear o tesouro público, você pode descansar seguro em sua crença com a certeza de que ninguém vai incomodá-lo. Porque este é um país livre, onde cada homem pode pensar como quiser, onde quase todos podem viver com pouco esforço, onde muitos homens vivem bem sem fazer nenhum trabalho. No entanto, você deve conhecer toda a verdade sobre essa liberdade de que tantas pessoas se orgulham e tão poucas entendem. Por mais grandiosa que seja, por mais longe que alcance, por mais privilégios que forneça, ela não pode trazer riquezas sem esforço. Existe apenas um método confiável de acumular e manter riquezas legalmente, e isso é prestando um serviço útil. Nenhum sistema jamais foi criado pelo qual os homens possam adquirir riquezas legalmente através da mera força de números ou sem dar em troca um valor equivalente, de uma forma ou de outra. Há um princípio conhecido como a lei da economia. Isso é mais do que uma teoria, é uma lei. Nenhuma pessoa pode desafiá-la. Marque bem o nome do princípio e lembre-se dele, porque é muito mais poderoso do que todos os políticos e máquinas políticas. Está acima e além do controle de todos os sindicatos. Não pode ser influenciado ou corrompido por mafiosos ou líderes autoproclamados de qualquer área. Além disso, tem um olho onipresente e um sistema perfeito de contabilidade no qual mantém um registro preciso das transações de todos os seres humanos envolvidos nos negócios de tentar obter sem dar. Mais cedo ou mais tarde, seus auditores aparecem para revisar os registros de indivíduos, grandes e pequenos, e exigem uma prestação de contas. Wall Street, grandes empresas, capital, interesses predatórios ou qualquer que seja o nome que você escolhe dar ao sistema que nos deu a liberdade americana, representam um grupo de homens que entendem, respeitam e se adaptam a essa poderosa lei da economia. Sua continuidade financeira depende do respeito por essa lei. A maioria das pessoas que vivem na América gosta deste país, do seu sistema capitalista e de tudo o que ele proporciona. Eu devo confessar que não conheço um país melhor, onde alguém possa encontrar maiores oportunidades para acumular riquezas. Julgando pelas ações e feitos de algumas pessoas neste país, há quem não goste dele. Isso, claro, é um privilégio. Se eles não gostam deste país, do seu sistema capitalista, das suas oportunidades ilimitadas, eles têm o privilégio de sair. Sempre há outros países, como a Alemanha, a Rússia e a Itália, onde alguém pode tentar a sorte em desfrutar da liberdade e acumular riquezas, desde que não seja muito exigente.